Então, Roberta, começa falando quem é a Roberta. Se apresente, por favor, fala para nós quem é você, o que que você faz. Então, amigos, eu sou cuiabana, né? Nasci e me criei aqui em Cuiabá. Eu sou filha de uma mato-grossense, vindo com os pais dela da Bahia, e de um paulista, descendente de alemão. Então, é uma mistura boa, né? Sou casada, tenho 3 filhos, que são, assim, os meus tesouros. E trabalho em uma instituição financeira há 12 anos. E também sou educadora financeira e tenho especialidade, né? Fiz curso e também sou uma estudiosa da prosperidade, que é onde eu gosto de trabalhar a educação financeira junto com a prosperidade. Em resumo, é isso. Em resumo, né? Em Você resumo, chegou a é falar isso. que você é bióloga, bem Sou certa. bióloga de formação, bem lembrado, grata. Amo a natureza, amo estar em contato com a natureza. Grata por me lembrar. Sim, sim. Então, Roberta, eu gostaria de saber o que te levou a aceitar a ser uma das parceiras do Senhora de Si. O que você viu nesse projeto e o que fez com que você se comprometesse com esse trabalho? Bom, primeiramente, assim, foi uma grande honra e uma grande alegria eu ter recebido esse convite. E o que me motivou a aceitar foi a identificação, né? Eu me identifiquei com esse projeto, com esse trabalho, que ele traz, assim, é, ele demonstra assim caminhos que eu percorri, caminhos que eu ainda estou traçando. Então ele traz isso, né? Essa essência da força da mulher, da constelação, da autodescoberta, né? Da gente, do amor próprio, que essa é o propósito da Senhora de Si, né? Auxiliar as mulheres, né? A se desenvolverem mais, a se conhecer. Então esse é um processo que eu passei e ainda continuo nele, e essas ferramentas que a gente está encontrando no Senhora de Si e que foi proposto desde o início, foram e são caminhos que eu estou nele, né? Então, mas foi por isso mesmo. E eu senti, assim, uma oportunidade também de poder compartilhar esse estudo da educação financeira e da prosperidade que traz, assim, é, traz uma sensação de liberdade, né, e de esperança na minha vida. Por isso. Ótimo. Assim, e é um assunto, né, Roberta? Falar de prosperidade, eu acho que não tem uma pessoa que não se interesse por ser uma pessoa, se tornar uma pessoa próspera, ou Sim, se sentir uma pessoa próspera, né? com Então, assim, é certeza. um assunto muito buscado pelas pessoas, né? Uhum, E é uma alegria tê-la nesse projeto. Foi uma pessoa assim que nós já nos conhecemos há muitos anos, né? sim, E temos uma amizade e para nós é uma honra ter você nesse projeto. E gratidão. assim, então, Roberta, fala para nós o que que é educação financeira. O que é essa educação financeira? Então, a educação financeira, ela é um estudo, né, que, digamos assim, na nossa sociedade é alguma coisa nova, né? Porque eu mesmo, quando criança, eu não tive essa educação na minha escola e bem pouco em casa. Porque os meus pais, eles não tinham, né, também, eles não tinham recebido, e o que eles entendia de educação financeira, que a gente, quando fala de educação financeira, a gente fala assim, de ter um equilíbrio, de ter uma tranquilidade, de ter uma reserva também, né, para imprevistos futuros, né, algo que a gente pense no presente e também pense um pouco no futuro. Então, eu vejo a educação financeira como um caminho para a prosperidade, assim como outros. Porque quando a gente consegue viver no presente
de uma maneira mais tranquila, fica mais fácil da gente pensar também no futuro, né? Da gente pensar numa tranquilidade um pouco mais para frente também. Então, Sim. basicamente é Roberta, isso. o nome da sua coluna, né, no Senhora de Si, é Aham, Atitudes Prósperas. Então, traz para nós, por favor, que nem nesse momento aí de quarentena, que aham, eu, meu trabalho, né, eu sou consteladora e sim, fazemos atendimento em grupos, né, então, assim, está tudo em stand-by, né, só atendimentos online ou individual, mas até as pessoas estão evitando, né, aham. então, fala para nós, quais atitudes prósperas que nós podemos ter e dá essas dicas. O que a gente pode fazer para ser uma pessoa próspera? Então, para começar assim, falar um pouco mais dessa questão da prosperidade, Lu, eu quero falar da onde que eu comecei a fazer esse movimento, porque assim, eu não me sinto uma especialista em prosperidade, né? E também não tô podendo me falar que eu sou uma co-criadora de prosperidade, ou que eu estou milionária, ou que estou rica, mas que eu me considero próspera. Isso eu posso falar. Então, Sim, quando eu comecei a estudar educação financeira, eu me interessei mais a entender o que é essa prosperidade, né? E eu comecei a estudar sim, autores que falam sobre o assunto e autores muito bem conceituados. Até eu vou citar aqui 3 livros, tá, Lu? Para vocês saberem da sim, onde é que eu estudo essa prosperidade e como que eu consigo sentir elas, porque assim, o estudo da prosperidade, ele já existe. O que eu faço? Eu creio nele. Então, eu venho praticando coisas que eu vejo que para mim tem cabimento. Então, eu sou uma sim, pessoa, eu sou cristã, eu acredito numa força divina, universal, que rege tudo isso aqui. E que a prosperidade vem dessa substância divina. Eu creio nisso. Então, existem autores que trazem isso. Eles trazem essa forma da gente nos conectar com a prosperidade para a gente se libertar de amarras. Então, eu vou citar 3 livros que foram grande. Eles vieram para mim com grande força e me trouxeram um auxílio imenso em alguns momentos da minha vida. O primeiro deles é O Segredo, que vocês já devem ter ouvido ah, falar, né? sim, Porque ele foi uma já, febre, esse aqui, aí teve sim, filme dele. Então, o Segredo, ele fala do poder da mente, ele fala de ações, ele fala de propósito, ele fala do poder de pensamento e ele fala de gratidão. Então, ele foi no momento que eu estava recém-formada, desempregada, e eu comecei a um movimento na minha vida e eu peguei, me encontrei com esse livro, eu nem li ele naquele momento. Eu assisti o filme e comecei a praticar algumas coisas que para mim faziam sentido. Coisas até que eu sim, sabia, mas eu não sabia como praticar. E ele me deu ideias de como sim, praticar. E eu passei num concurso na sequência, que é o concurso que eu trabalho hoje em dia, né? Então, assim, sim, esse foi o meu grande, né, a minha grande entrada nesse estudo, porque eu senti que aquela prática me auxiliou a falar melhor, a pensar melhor, a agir melhor em relação ao propósito que eu estava querendo. E quando eu entrei no banco, eu vi a grande carência assim das pessoas, né? As pessoas, eu não tinha noção, Luciana. Eu não tinha noção do quanto as pessoas eram carentes até eu entrar numa instituição financeira e ver como as pessoas não sabiam lidar com o seu dinheiro. Naquele momento, eu li um livro que não é um desses 3 que eu ia falar, mas eu lembrei dele aqui, que também ele me motivou, que foi Fazendo Amizade com o Dinheiro, do Dr. Laí Ribeiro. E ele fala sim, que a gente precisa ver o dinheiro como energia. O seu trabalho não é energia? Então, seu dinheiro é energia, entendi. né? Então, assim, que Sim, jeito que você sim, lida com o seu dinheiro? Né? Como você trata o seu dinheiro, como você guarda o seu dinheiro, até já escrevi sobre isso, né? Então, assim,
Roberta, Sim. fazendo um parênteses aí, eu percebi isso também quando eu trabalhei num comércio, onde iam muitas pessoas humildes, assim, né? Aham. E uma coisa que eu observei, que eu aprendi assim na minha juventude, né? A cuidar bem do dinheiro, das notas, né? Então eu sempre coloquei as notas todas em pezinhas, organizadinhas dentro da minha carteira, né? Aham. Aí eu fiquei chocada de ver, porque eu não sabia que existiam pessoas que tratavam o dinheiro daquela forma, de chegar assim e jogar o dinheiro amassado, assim, aquela bolinha de dinheiro assim em cima do balcão. Amassado. Eu fiquei assim, meu Deus, É, né? Eu pegava na hora, assim, já abria aquela nota, né? Porque eu achava aquilo. E realmente, depois, né, a gente vem aprendendo, conhecendo um sim, pouquinho mais e vê que isso tem um significado, né? tem. Então, fala um pouquinho sobre essas coisinhas Quando, básicas, assim, quando a que gente, fazem quando a diferença. gente começa a estudar mais sobre o dinheiro, sobre a energia, a gente vê que isso tem, né? Porque muitas vezes a maneira que a gente trata o dinheiro foi a maneira que a gente aprendeu que do dinheiro não dá valor, né? Às vezes a gente então muitas coisas formam isso, coisas que a gente ouvia desde criança, né? Que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz coisas boas, que o mundo não tá legal por conta do dinheiro. Então isso tudo gera na gente um sentimento, né? E aí, muitas vezes a gente não teve aquela informação para poder ver diferente, porque nós precisamos de orientação. O ser humano, ele precisa de Sim, orientação, né? Então tem pessoas que têm sim. facilidade de captar isso no ar, né? E por conta própria, e isso existe, eu creio nisso. Mas a maioria de nós precisamos receber uma boa orientação, de lidar com o dinheiro da forma correta, de que se é matéria, porque é energia, né? Porque eu sou matéria, mas Sim. eu sou energia. Então, meu dinheiro também é isso. Ele é matéria, mas ele também é energia. Porque ele é energia do meu trabalho, ele é energia do que eu creio dele, né? O respeito que eu ponho por ele, o respeito que eu ponho por meu trabalho. Então, gente, não amassem o dinheiro. Vamos guardar os dinheiro lisinho na Isso carteira. Não mesmo. vamos espalhar moedas pela casa, né? Porque moeda também é dinheiro. Roberta, essa da moeda eu aprendi agora nesse artigo que você escreveu, porque aí eu lembrei na hora, eu lendo o artigo, eu lembrei Ah, que eu tinha umas. Eu, assim, eu uso todas as minhas moedas, eu trato bem das minhas moedas. Mas foram moedas que o Alessandro, a Ana foram largando, né? Um sim. pouquinho no quarto, no closet, outro pouquinho lá no quarto dela. Aí na hora eu lembrei das moedas, eu falei, não, eu vou arrumar um lugarzinho para essas moedas, porque e daí nós temos, né, Aham, uma caixinha onde a gente coloca todas as moedas, mas sim, aquelas ali estavam espalhadas, então eu acho que é importante, né, essas coisinhas, detalhes, né, sim. que fazem a diferença. Então, mas tem outras atitudes até que são assim mais, né, dentro da pergunta que você tinha falado, tem algumas outras atitudes que Sim, ainda são atitudes que a gente precisa ter mais constâncias nelas. Então, eu vou falar de mais dois livros, Lu. O outro livro sim. que eu indico para as pessoas lerem é um livro de um escritor muito famoso, Deepak Chopra, que vocês já devem ter ouvido falar, e ele fala das 7 leis espirituais do sucesso. Então, ele dá dicas de coisas para você fazer no dia a dia, de como você pensar, de como você agir com você e com as pessoas. Ele fala de criatividade, né? Porque para a gente ser próspero, a gente precisa ser criativo, é uma necessidade nossa. Ele fala de meditação, da importância da meditação, Sim, da importância do silêncio, porque para a gente ser criativo, a gente precisa se conectar, né? Muitas vezes, para a gente poder sim, prosperar na vida, a gente precisa criar. Às vezes, nem sempre o nosso trabalho dentro de uma sociedade igual o Brasil, né? Uma sociedade brasileira, vou falar assim no nosso contexto aqui do Brasil, porque nem todas as sociedades são iguais. A gente precisa ter criatividade, a gente precisa ter criatividade para ganhar mais. Então ele fala, você quer ser sim. criativo? Ele fala da importância. Roberta, só um pouquinho, só para não passar aqui. Tem algumas perguntas aqui. A Margarida está perguntando novamente qual é o nome do livro. Tá. As Você pode sete repetir? leis espirituais do sucesso.
Ok, a Deepak Vanessa Chopra. perguntou onde é o melhor lugar para guardar as moedas. Então, vou falar assim, né? Como eu guardo. Dentro da minha bolsa, eu tenho um lugar específico que eu guardo as minhas moedas. E dentro da minha casa, Sim, eu tenho um lugar específico que eu não vou guardar naquele momento na minha bolsa, eu vou lá e coloco ele. Né? Pode ser um cofrinho, pode sim, ser uma caixinha, né? Eu não tenho um cofrinho, eu uso uma sim, caixinha. Então, porque eu sei que sim, eu preciso, elas estão ali, elas não estão cada hora em um lugar. E eu também ensino isso para os meus sim, filhos. Né? Quando eu vejo o dinheiro deles sim. espalhado pela casa, eu falo, ah, esse dinheiro é de quem? Esse dinheiro tem dono? Né? Então, assim, para eles. Sim. Porque A dentro do que o Elisandra está dinheiro é falando uma. que agora ela tem um lugar específico para guardar as moedas. Ela Tem. aprendeu e agora ela tem um lugar Ah, específico para guardar. muito bem. E usá-las também, né, Roberta? E Porque o usá-las mercado também, precisa, né? com Precisa circular. certeza. Eu uso. Para quem não usa, troca, né? Juntou um pouco, vai num Sim, mercado, numa loja, troca. E ele também fala da doação, né? Que é dentro, que eu também escrevi lá sobre a generosidade. Que é um grande passo da sim, prosperidade, é a generosidade, né? É uma das atitudes prósperas que nós devemos ter. Porque a prosperidade, ela é um fluxo. Assim como o comércio, né? Se um para, o outro vai sentir. Então, assim, nós somos sim, cadeia, nós estamos unidos e para que a nossa sociedade prospere ainda mais, eu vejo que a gente precisa se unir mais, precisa entender. Não necessariamente nós precisamos ser tão consumistas, porque o jeito que a gente consome hoje em dia, Luciana, para mim não é sustentável. Então, nós precisamos também sim. melhorar a nossa forma de sustentabilidade, né? De mudar, mas a gente vai estar sempre ligados uns aos outros, né? Então, a generosidade, o doar, ele faz parte desse fluxo da prosperidade também. Sim, eu acredito muito nisso, né? Nessa questão do reutilizar e consumir com consciência, né, Roberta? Eu Sim. venho buscando, porque eu já fui muito consumista Uhum. e hoje em dia eu estou revendo todos os meus conceitos em relação a isso. Sim. Começando por roupa, sapato, essas coisas, né? E só que uma coisa que eu faço há muito tempo é essa questão de fazer circular. Eu sempre fiz doação e até, né, no nosso ciclo de amizade a gente tem esse hábito, né? Uma das Uhum. coisas que me chamou a atenção, que eu acho Sim. assim muito legal de ver o que não está servindo para mim serve para o outro, né? O que Sim. já não está mais me satisfazendo pode satisfazer o outro. Eu vejo que isso é muito bacana, né? Ensina nossos filhos também, né? Com A certeza. não ficarem apegados às coisas. Uhum. E continua, Roberta, tem Então, mais aí tem atitudes que nós mais. podemos ter? Então, dentro disso, tem um livro que é um livro assim meu de cabeceira que eu gosto muito, que é esse livro aqui, ó. Ele fala, o nome do livro é As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Ele é dessa autora aqui, Catherine Ponder. Ah, E esse eu vou comprar. é um livro maravilhoso, gente. É um livro assim de cabeceira mesmo. Não dá nem empresto ele. Quando eu indico ele, eu falo tem que comprar, gente, Sim, porque é um livro que a gente lê e relê. É um livro que ela fala também da criatividade. Ela fala da imaginação. Ela fala da força da palavra e das afirmações positivas. Então, esse livro, ele traz isso pra gente, sabe? Ele ensina porque quando a gente quer realizar um sonho, primeiro que a gente faz, Luciana, a gente a gente pensa sobre esse sonho. E algumas vezes sim, as pessoas desistem do sonho, desistem de pensar. Então o Deepak Chopra também fala, é importante a gente imaginar, é importante a gente criar em nossos pensamentos e falar de maneiras mais positivas e agir de maneiras mais positivas. Né? Então, quando a gente fala de atitudes prósperas dentro da educação financeira, por exemplo, Lu, vou dar um exemplo aqui de atitudes sim, prósperas. Quando a gente sim, assume um compromisso que a gente dá conta de pagar, a gente está tendo uma atitude próspera com a gente e com o sim, outro, né? Então a gente está tendo uma atitude sim, de respeito. Prosperidade, ele tem que ter respeito,
né? Quando a gente respeita, a Sim. gente honra. A gente consegue honrar. A gente honra nossas palavras, a gente honra a educação que a gente recebeu, né? De honrar Isso. pai e mãe. Então, assim, é muito amplo. Tem muitos exemplos que a gente, assim, é muito amplo isso. Quando a gente começa a ativar. Aí tem pessoas que ficam preocupadas, assim, se tiver pergunta, Lu, você pode. Que eu não tô lendo as Tá, perguntas, já tá? tem uma aqui. Pode falar. Tem uma aqui. Quando podemos começar a educação financeira com os filhos? Uhum. Logo, quanto antes. Se- Agora sim. Mais ou menos assim. Você viu que. Porque assim, a educação financeira e a prosperidade, a criança ela vai aprendendo ali com o seu exemplo, né? Então, a criança Sim, começa a interagir com o pai e a mãe, já pode ser ensinado, né? Você pode falar, conversar com o filho que você está indo para o trabalho, porque você está vindo ganhar o dinheiro que ele vai comprar a roupa, a comida, né? Então, para ele já entendendo esse sim. ciclo, isso já é educação financeira, que o filho saber que ele não tá, que não, as coisas não estão vindo assim tão fáceis ou Paraquedas, né? de paraquedas, qual é a origem disso, Sim, né? Então, uma coisa que eu faço sim. com os meus filhos, que assim a gente desde pequeno conversando, ensinando eles a terem zelo com as coisas deles. Você fala assim, quer a mamãe e o papai mais tempo com vocês? Então Sim. vamos cuidar do que tem? Porque se quebra, se fica só estragando, se quer tudo, a mamãe e o papai tem que ficar muito tempo fora trabalhando, né? Tem que ficar Sim, mais tempo sim. fora. E eles sempre preferem eles A sempre presença, né? preferem a presença da gente, né? Eles sempre querem a gente Sim, perto. E aí, a medida que a criança vai crescendo, 4, porque depende da criança. Por exemplo, tem criança com 4 anos já quer dinheiro. Né? Se você vê que seu filho já precisa, já tem um gasto, por exemplo, semanal, né? Ele quer uma bala, ele quer um picolé, ele quer um passeio semanalmente, você pode, de repente, estipular uma mesada, uma semanada para ele poder sim. começar a ver aonde que está indo o dinheirinho dele, né? Eu fiz isso com meu filho do meio, era muito pidão. Sim. Nossa, eu saía numa feira com ele, assim, num espaço de 5 metros, ele pedia 20 coisas. Aí, quando eu comecei a dar a semanada para ele, com ele tinha 5 anos, eu comecei a dar semanada para ele. Reduziu, acho que 80%. Porque ele tinha o dinheiro dele, aí ele falava, mãe, quero pipoca. Eu falava, pode comprar. Mãe, quero uma bolinha. Eu falava, pode comprar. Aí ele, com meu dinheiro, mãe? Falei, com o seu dinheiro. Ele, não quero não. Sabe? Ele começou Aí, a pensar sabe o que mais. aconteceu aconteceu com a minha filha, com a Ana, né? Ela ganhou um dinheiro do voo dela de aniversário. Uhum. E aí ela queria comprar umas roupas, tá? Eu falei, não, beleza, vamos lá, com o seu dinheiro. Tá bom, eu vou comprar o que eu quero, tá, tá, tá. Daí ela foi, pegou todas as coisas, estourou, né? O valor que ela tinha. Daí ela, ai, mãe. Falei, filha, é o seu dinheiro. Você quer realmente investir nisso aqui? É Uhum. essa roupa aqui que vai fazer valer esse seu presente? Ai, mãe, acho que não, né? Vamos deixar isso aqui, deixa isso aqui. Porque daí traz, né, a Traz. consciência de que precisa saber dar valor, né? Desde pequeno. Eu Sim, também sempre. E uma coisa, Roberta, eu tive assim uma criação, meu pai sempre foi muito de. Sempre falou muito isso. Nunca gaste tudo que você ganha. sim. E hoje, a gente vê muito, eu acredito que você percebeu isso na sociedade, né? Trabalhando em banco, isso é muito presente. Porque na época, eu tinha funcionários que às vezes faziam o pagamento no sábado, Uhum. na terça-feira acabava o gás, e eles iam pedir vale. E não ganhavam pouco, não. Não Uhum. ganhavam pouco. Mas gastavam tudo, assim, sabe? E daí, além de pagar as contas, aí faziam. Então, assim, a cultura é um pouco assim no Brasil, né? As É. pessoas não são habituadas a guardar um pouquinho pensando no amanhã, né?
Fala um pouquinho sobre Esse é isso, um Roberto. ponto, Qual a importância disso? é um ponto interessante você falar, porque assim, quando a gente fala que dinheiro é energia e como a gente ativar a prosperidade, a gente precisa entender o quanto é importante a gente guardar algum valor. É, eu tive assim várias experiências e também relatos de algumas pessoas a qual eu orientei e conversei com algumas pessoas sobre isso, pessoas que ganhavam bem e não tinham reserva. Aí elas chegaram e me perguntam, para que reserva? Se eu sei que vai vir de novo. E aí eu tive relatos de movimentos que aconteceram na vida daquela pessoa e por aquela conversa ela tinha aquele dinheiro e foi muito bom ela ter, sabe? Mas assim, uma coisa que é interessante Sim, é assim, se você quer dinheiro, se você gosta do dinheiro, é importante você ter ele perto de você. Então, por isso é tão importante a gente guardar, porque o dinheiro é energia, então você tem que fazer uma troca. sim, Então, você tem que ter dinheiro na carteira, atitude próspera. Não andar só com cartão de sim, crédito. A mente, gente, ela é sim. poderosíssima. Ela ela tem essa necessidade, a gente tem essa necessidade mental de ver o dinheiro na nossa carteira, de ver a gente pegar no dinheiro e ter condições, porque às vezes você não tiver R$ 1 e o lugar não passar o cartão de crédito, você quiser tomar um café, a sua mente já foi, puxa, não tenho dinheiro. Entendeu? Já reverberou aquilo para você. Ah, é Não mesmo. tenho dinheiro. E isso não é Sim. legal, né? O bom é a gente ter a sensação, porque a sensação, ela auxilia a gente fortalecer os nossos objetivos. A gente precisa pensar e Peraí, sentir. Roberto. Ouviram bem, gente? A sensação. Repete, É. Roberta, isso é bom, A isso aí a gente ouviu bem. sensação, ela é importante para a gente realizar os objetivos, porque a gente precisa sentir a sensação de ter aquilo para a mente achar as formas, entendeu? Achar os caminhos. Isso. Então é importante a gente Sim, ter. Eu sim. falo, gente, não precisa. Fala assim, ai, hoje eu tô quebrado, tô endividado. Guarda R$ 10. R$ 10 você vai conseguir. Diminui aí alguma coisa aí da semana, guarda 10 por semana, no final do mês você tem 40. Ó, você tem R$ 40. Junta mais um pouco, deixa ele Sim. guardadinho, ele vai deixando ele na sua carteira para você ver, visualizar. Eu acho que a gente tem condições de fazer isso. Lu, teve uma pergunta aqui que teve duas Teve. pessoas Tem que. duas perguntas. Uma delas, pedir desconto. A Inizete É, perguntou se essa daí pedir eu vi. desconto. Foram duas pessoas que É, perguntou essa mesma pergunta aí. isso, acho que foi a do Mara e a E a Inizete Inês, aham. reforçou. Pedir desconto é condizente com a prosperidade? Como que Eu não funciona vejo isso? problemas em pedir desconto. É uma das coisas também que a gente aprende na educação financeira e ensina as pessoas a pedir desconto. Por quê? Tem muitos lugares que eles trabalham com margem para isso, porque as pessoas pedem desconto. Eu já consegui Sim. descontos é, em várias compras, assim, descontos muito, digamos, que foram relevantes, Significantes. muito naquele momento. Uhum. Porém, Sim. eu ajo dessa maneira, né? Então tem coisas Uhum. que eu vejo que não dá para pedir desconto, porque tem coisas que a gente valoriza Sim. muito e tem coisas que a gente valoriza pouco. Por exemplo, artesanatos, que é uma Sim. das coisas que a Enisete até falou. Tem artesanatos que a pessoa só vê o produto, ela não vê o trabalho que a pessoa teve com aquele produto. Então, Sim. assim, até dá para pedir, depende do tipo de artesanato, mas existem coisas que eu pondero de pedir desconto, porque eu não sei se a pessoa tem uma margem, né? E hoje em dia, até para ela passar cartão, ela já tem um sócio, né? Até ela Sim. passar, então Sim. assim, então eu acho que tem coisas que dá Roberta, pra e gente eu vejo pedir. também que a forma com que a pessoa pede o desconto, né? Porque eu já trabalhei muito em comércio e aí eu já tive clientes que pedem o desconto de uma forma respeitosa, né? Sim. Que aí vê até quanto você pode chegar, mas também já tive clientes desrespeitosos, que eu sentia como se estivessem querendo arrancar de mim algo Uhum. além do que eu podia dar, né? Sim, Eu acho que isso influencia muito, né, Roberta, na hora de você influencia. estar pedindo um desconto, né? Isso, Lu, é uma atitude próspera, né? O respeito. O Sim, respeito, Lu, ele tem sim. que
Eu fico Lu, Luciana, que a gente é tão amigo que eu fico Lu. Então, o receito, ele precisa ir na frente em qualquer lugar. Então, quando a gente aprende isso, nosso comportamento ele muda, porque a gente sabe que se a gente exigir uma coisa que não é da minha competência, não vai adiantar nada, ainda está sujeito àquilo. Então, quando a gente aprende isso, é legal porque a gente aprende a respeitar mais as pessoas, sabe? Até na hora de pedir desconto, é possível o senhor me dar um desconto dentro disso aqui? Né? Então, assim, a Sim, sim. forma, a forma de se pedir desconto também pode ser de uma forma, deve ser, de uma forma respeitosa, né? Porque você pede, a pessoa dá se quiser, se puder, e você compra se quiser. Então você tem sua É escolha. Você isso. não precisa Sim, desrespeitar a pessoa para poder comprar aquilo. Não tá legal? Compre em outro lugar. sim. Né? É isso Evita mesmo. um É isso mesmo. conflito, né? Roberta, então fala para nós como que nós podemos ativar esse fluxo da prosperidade, tendo essas atitudes prósperas e o que Uhum. mais que você poderia estar ensinando a gente? Então, ativar, vamos alinhar aqui, né? A educação financeira. Então, o que que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer os nossos hábitos, né? A gente precisa, porque a gente precisa se olhar um pouco, né? Por isso eu dou de vez em quando alguns exemplos e alguns artigos que eu já escrevi para a senhora de si, eu falo disso. A gente precisa se ver. E algumas vezes, para a gente se ver, não é tão fácil a gente parar, a gente precisa de ferramentas. Então, eu gosto muito dessa Sim. parte prática, né? Então, Uhum. a gente vê como é que está o nosso consumo. A gente pode olhar o nosso guarda-roupa, a gente pode olhar a nossa casa, a gente pode fazer um levantamento das nossas contas fixas e também fazer um levantamento das coisas pequenas que a gente usa, sabe? Aqueles hábitos de comer fora com frequência, pede lanche com frequência, vai muito em salão de beleza, gasta muito com cosméticos, tudo bem. A gente pode fazer tudo isso, desde que caiba no orçamento. Então, atitudes prósperas é aquele equilíbrio, é você assumir as suas responsabilidades financeiras, sabendo que você vai dar conta no final do mês, né? Quando a gente Sim, começa a sim. se ver, a gente fica vê que às vezes uma coisa não está legal, fica mais fácil da gente começar a ter atitudes de prósperas. Por exemplo, a gente ter respeito com as pessoas, então assim, não estou podendo pagar você na data, porque tem gente que sabe que não vai poder pagar a pessoa e ela vai Sim. lá e compra. E aí, então qual que é uma atitude próspera? Se você não está podendo pagar, não compre. Se você comprou, dê satisfação para a pessoa. Dê satisfação para a pessoa. Isso é uma atitude próspera. Primordial. Entendeu? Fala assim, amigo, ó, não Sim. tô podendo pagar você quando você consegue fazer isso. É uma pessoa que você comprou e vai pagar o dinheiro, né? Não é uma loja, não é um cartão de crédito. Sim. Agora, por exemplo, se E até você antes do prazo, né? Para que a outra pessoa se programe também, de ver o que que ela vai fazer de, para pref- cobrir aquilo, de, né? de preferência, De né? De preferir. preferência. Aí, por exemplo, a Sim, pessoa tem dívidas em conglomerados, né? Tá com dívidas sim, em bancos, tá com dívidas em lojas de cartão de crédito, que tem lojas que têm um cartão próprio, né? Do lugar sim. específico. Então, assim, uma orientação. Procure estar em dias, vá lá, negocie. É uma atitude próspera. Então, qual que é a prioridade que eu dou? Qual que é a prioridade que eu devo dar para isso? Começa com aquelas pessoas que você tem que pagar o dinheiro primeiro. Ali, começa com Sim. elas, porque às vezes ela não tem condições de fazer um parcelamento para você daquilo ali. Então, assim, comece das Sim. pequenas dívidas. Está endividado? Comece das pequenas. Ó, tô precisando pagar uma mensalidade de alguma coisa. Comece por aquela mensalidade. Aí depois você vai e fala assim: ah, não, agora eu tô precisando pagar aquela loja. Qual que tá mais barato, né? Ou a energia. Vai aos poucos parcelando.
você vai ver que a cada passo que você der, a sua mente vai falar, eu consigo. A cada realização, né, no Você vai caminho, ganhando força, vai né? ganhando força. É isso aí, Lu. A cada coisa que você dispõe a vencer, aí a sua mente começa a abrir uma leque de opções para você resolver os seus problemas. As atitudes prósperas, elas fazem isso. Elas trazem força para você resolver os problemas. Diga, Lu. Roberta, fala sobre a dica da caderneta, que a Elisete falou que transformou a vida dela, a dica que Uhum, você deu sobre a caderneta, e tem mais uma pessoa que também comentou sobre ela. Então tá. fala para nós, qual que é essa dica? Então, a caderneta, ela é assim, ela é uma ferramenta que eu aprendi da educação financeira. Essa caderneta, o ideal é que ela seja uma pequenininha, sabe? Que você coloque no bolso. Sim, E você tenha ela por sim. 30 dias. Para que ela serve? Ela serve para você fazer um levantamento das suas um levantamento para você se conhecer financeiramente. Por quê? Porque você vai anotar Sim. todo dia todos os seus gastos. Você vai anotar nessa caderneta a sua luz, a sua água, as suas parcelas. Você vai anotar isso. Mas você vai anotar também aqueles gastos pequenos, sabe? Você vai no mercado, eu fui no mercado hoje, eu fui na padaria, eu tomei um café, eu fui ali, comprei um lanchinho, eu fui na farmácia, comprei tanto na farmácia. Então você vai anotar durante 30 dias, você vai fazer um mapeamento seu financeiro. Ela é legal porque quando você chega no 10º dia, você já vai comprar, você já pensa que você vai ter que anotar na caderneta, né? Aí, e aí, como, porque o que acontece? A gente tem muito isso é uma função mental. O cérebro, ele faz isso, ele registra os grandes e esquece os pequenos. Então, essa ferramenta, ela auxilia a gente a lembrar dos nossos pequenos consumos, dos nossos Sim. impulsos, né? Porque aí a luz, a água, o telefone, a sua parcela de financiamento, você está lembrando. Você está se lembrando, porque é uma coisa Sim. grande. Mas ali, aquele dinheiro ali, quando às vezes pega a fatura do cartão de crédito, muita gente dá para ver isso pelo cartão de crédito, que vai passando. Você fala, nossa, minha fatura deu tudo isso. Aí você vai somar aqueles pequenininhos, você vê o tamanho que tá o pequenininho. Isso eu faço desde quando eu era estagiária, Roberta. Você anota? E sempre anotei todas as minhas continhas, desde R$ 5, R$ 10, sempre anotei Você tudo. ainda Sempre anota? gostei de ter Você esse ainda controle. anota? Oi? Você ainda anota? Ainda anoto. Não, sim, ainda Tudo. anoto, porque agora quando eu passo cartão de crédito também Aham. vem, né? Então eu tenho tudo lançado. Eu tenho minhas planilhas desde muitos anos. Mas E assim, vejo que a realmente eu não consigo planilha. pensar numa pessoa que não tem esse controle, porque Sim. às vezes, né? Às vezes você compra no cartão e até esquece, mas eu sempre lanço, né? Pelo menos uma vez por semana eu paro e vou, lanço todas as coisas que eu comprei. Sim. E eu acho que é muito importante ter esse controle, né? Mas esse caderninho também ele é legal, Lu, assim, porque não necessariamente você tem que sempre manter ele. A planilha é bom manter, porque você vai tendo uma visão futura dos seus gastos, mas o caderninho, ele vai te dar Sim, um direcionamento ali, né? Dos 30 dias, você anotar tudinho, tudinho. Nos outros, aí você sim, pode fazer no segundo mês, no terceiro mês você já não necessariamente precisa, sim, porque aí você já tem uma noção do sim, seu sim. comportamento. Porque é um pouco mais trabalhoso, né? Se anotar tudo ali dá um Sim, pouquinho sim. mais de trabalho, mas tem seu valor. É o primeiro passo. Uhum. Roberta, olha, o nosso papo tá tão bacana, gente. Eu Que gostaria de bom. continuar mais, mas estamos quase concluindo. Vamos falando até. Bom, Então, olha, para quem entrou depois, quiser assistir a live toda, vem estar no YouTube do Senhora de Si, e também no IGTV, no Instagram do Senhora de Si. Ok? Então, nós vamos conversando um pouquinho mais, né, Roberta? Eu acho sim. que tem mais algumas coisas para a gente falar ainda, para você trazer para nós. E aí, a hora que concluir, tchau. Ok, pessoal? Pode ser? Amigos, grata, tá? Roberta, Também qual a pela importância de ter sonhos? Sonhos. sonhos, tá bom. Mas aí acabar, ele vai cair ou você vai me avisar antes pra eu dar tchau pra galera?
Ah, não sei, eu acho que vai encerrar. Então, deixa eu E falar aí uma você, coisa. ó, vai fazendo assim, porque às vezes ela prolonga um pouquinho, entendeu? Tá bom. Então, eu vou falar aqui Ó, estão uma pedindo aqui, ó. A coisa. Alessandra está falando, Hum, Roberta, vamos fazer aqui os pedidos, vamos atender os pedidos fala, para fala. falar sobre as crenças, Tá. falar mais sobre as crenças limitantes, as crenças. Uhum. Então, as crenças, né? Para a gente trabalhar as crenças, a gente tem que conhecer essas crenças. Então, o que, que a gente deve fazer? Identificá-las. Então, uma coisa que a gente tem que buscar é como nós fomos criados, né? Algo que eu sempre falo para as pessoas é assim: vamos voltar lá na infância e lembrar assim de coisas que você ouvia quando criança, dos seus familiares, dos seus pais, dos seus tios, né? Das pessoas que você convivia na escola. Porque tem, sabe aquelas frases que às vezes as pessoas falam assim? Dinheiro não traz felicidade, ficou rico porque fez algo errado, o dinheiro é a raiz de todo mal. São umas frases que criam dificuldades nas pessoas. Então, assim, eu cresci um pouco com isso, sabe, Lu? Então, eu posso falar por mim Sim. mesma. Então, eu fiquei por muito tempo achando que a pessoa humilde era uma pessoa pobre. Eu tinha Sim, isso. Roberta, só um pouquinho. Então, fica tranquila que se cair, a gente entra de novo, tá? Tá E bom. continua, Tá, ok? Para você ficar tranquila, eu tô porque o povo tá querendo tranquila. mais, entendeu? Isso, vamos continuar. Tá bom, Para você ficar mais tranquila. Pode falar. tá bom. Então, uma das coisas é essa, né? E outra coisa também que a gente pode ver, que pode ter influenciado na maneira que a gente pensa hoje, é se a gente foi criado com a sensação de falta ou de abundância. Porque às vezes a pessoa pode ter sido criada num lar simples, humilde, sabe? Mas pode ter a sensação de nunca ter faltado nada para ela. Então, a sensação, gente, ela é muito importante. Se a gente perceber isso, quanto antes a gente aplicar na nossa casa, com os nossos filhos, porque eu venho buscando entender tanto assim de prosperidade, Lu, porque eu vejo uma necessidade da gente ter mais esperança, sabe? Ter mais esperança num Sim, futuro melhor, ter mais esperança nos nossos dirigentes, e eu quero fazer isso na minha casa, sabe? Então, uma coisa que eu vejo sim. importante é isso, que dentro desse estudo, que me passa, é a sensação que os meus filhos, eles podem não ter tudo, mas eles não têm a sensação de que lhe faltam nada, sabe? Então, às vezes, as nossas crenças limitantes vieram daquela sensação de não ter aquela boneca legal, de não ter aquela roupa legal, sabe? De não ter aquilo que eu queria. Então, é só um dos exemplos, né? Porque, Roberta, eu fui criada ouvindo muito assim, não tem dinheiro, não tem dinheiro, assim, isso aos gritos, assim, sabe? sim, E olha, é um trabalho para a gente poder, eu ver, até hoje eu fico me cuidando, sabe, para não falar isso. Muitas vezes ainda eu me pego falando. Então, assim, é uma vigilância constante que a gente tem que ter, né, para poder transformar essas coisas que ficam muito sim, gravadas em nós, né? sim. Para ressignificar isso, saber que o dinheiro está disponível, está em abundância, e a gente está em contato com essa abundância, né? Então, Uhum. fala um pouquinho como ressignificar essas coisas que. Porque agora você falando, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas começaram a lembrar, né? Quais são as suas crenças em relação ao dinheiro, Então, em relação à prosperidade e como ressignificar isso? então a busca pelo ressignificar, ela tem que ser constante, né, Lu? Eu também venho buscando isso na minha vida, assim, constantemente. Uma coisa que eu vejo que vem me trazendo é a prática das atitudes prósperas. Porque, assim, uma coisa é a gente ficar esperando as coisas virem para a gente prontas. Outra coisa é a gente fazer essas coisas acontecerem, né? Então, assim, ficar esperando a Sim, gente sentir tudo isso para externar, às vezes é difícil. Então, as atitudes, elas têm esse poder de trazer para dentro da gente. Então, assim, às vezes, às vezes pode ser que esteja
Eu li aqui, peraí me desconcentrei. Então, assim, Gente, eu não estou lendo os comentários para não atrapalhar ela de trazer os ensinamentos, ok? Depois a gente lê. Sim, pode então, ler. às vezes é difícil, né, da gente fazer alguma coisa porque a gente está sentindo. Então, quando a gente faz uma atitude sabendo assim, você vê que uma situação é difícil, mas aí você fala assim, não estou preocupada se eu estou sabendo. Você começa a caminhar no sentido daquilo ali, né? Que é igual aquela restauração da dívida. Às vezes a pessoa está endividada, assim, que ela não vê fim daquilo. Aí ela começa a ter algumas atitudes pequenas, e aí ela começa a ir em direção daquilo ali. Então eu acho que a ressignificação, ela é isso. Então uma das coisas é assim, a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, né? Então para isso, a gente precisa saber quais são esses sonhos. Quais são esses sonhos que a gente tem, né? Então, por às vezes aquela crença ali, então vamos deixar de lado, né? E vamos pensar um pouco na gente, assim. O que eu quero? Porque muitas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, Roberta, eu não sonho. Para mim, eu tendo sustento para minha família, isso aí já é uma grande coisa. Amigos, sustentar a família, ter alimentação, segurança e saúde é o seu direito. É o nosso direito. A gente precisa saber disso. É o meu direito divino de receber isso. Agora, eu posso sonhar em viajar com a minha família. Roberta, e sabe que às vezes a pessoa ela até não sonha de medo, aquele medo de não conseguir realizar e se frustrar. Então, Também, para não se frustrar, nem nem vou sonha, sonhar, nem né? sonha. Então, é o desistir, né? É, E é realmente isso o aí. sonho é Mas algo que isso, move a essa gente, né? limitação, ela é pelas crenças, né? Então, as crenças, Sim. assim, a ressignificação das crenças limitantes, no meu entendimento, né, tem vários outros entendimentos, né? Eu posso até ampliar isso. A gente precisa sentir que pode ser diferente. A gente precisa começar a sentir isso de alguma maneira, que isso pode ser, e que isso já é. A gratidão é um atributo da prosperidade, eu chamo assim de um atributo da prosperidade, porque quando a gente faz um levantamento da nossa vida, de tudo que é a nossa vida, e começa a ter gratidão, a gente começa a ressignificar, né? Era assim, meus Sim. pais fizeram isso comigo, eu ressignifiquei isso. Eles não me deram, né, educação financeira, foi difícil. Eu fiquei um tempo acreditando que, que se a pessoa se era rica, ela não podia ser humilde. Para ser humilde, ela tinha que ser pobre, que era bom Sim. era ser humilde. Muitas Então, pessoas eu assim. ressignifiquei isso, percebendo que não era assim, que eu conheci pessoas ricas que eram boas, que eram muito mais humildes que outras pessoas não tão bem financeiramente, Sim. né? Então eu fui Sim. ressignificando isso. Então quando eu falo do sonho, eu falo assim, da conexão com o coração, com a sua essência. Então, uma forma que eu vejo é assim, ó, a gente olhar um pouco pra gente, lá no fundo, sabe? Olha lá para dentro do seu coração e veja aquele desejo assim que faz o seu coração ficar assim, ó. Não sei se vocês já tiveram a sensação daquele apertinho. Escreve ele no papel, sabe? Desenha ele lindo, desenha ele assim do jeito que você conseguir, traz ele para sua mente. Às vezes o sonho pode ser grande, não tem problema. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ter um sonho, porque às vezes a gente não tem um sonho só, a gente tem vários sonhos. Então a gente pega um pequeno, a gente Sim. pega um médio, a gente pega um grande. Aí você lembra dos três, mas mira no pequeno, né? Isso. Realiza Um passinho aquele, de cada vez, né? realiza o pequeno, Sim. que aí você vai ganhar força para você realizar aquele um pouquinho maior, né? Então, assim, é uma Sim. das formas que eu vejo que a gente pode ressignificar essa questão também das finanças, né? E da prosperidade. Sim. Sim. Ah, tem muita coisa que dá Roberta, para sabe falar disso. uma das coisas que você falou para mim sobre a prosperidade que me tocou e me fez lembrar de um momento na minha vida, assim, né? Ó, tá, vai concluir, vai encerrar, aí a gente volta e fica mais 10 minutinhos, ok, pessoal? Tá Só mais bom, 10 minutinhos depois que encerrar. beleza. Então, foi a questão de ter esperança, acreditar.
Então, na época, assim, que eu trabalhava na empresa, né, com meu pai, eu lembro que teve alguns momentos, assim, difíceis financeiramente, Aham. acreditar que vem dar certo. Então, eu lembro, assim, que tinha momentos, assim, que, por exemplo, ia entrar uma parcela de um empréstimo grande, alguma coisa grande para pagar, e uma semana antes ainda não tinha aquele dinheiro na conta, meu pai desesperado. E eu, no fundo, assim, e lógico, fazendo o movimento necessário para se conseguir aquilo, né? Para realizar Sim. aquilo. Mas eu, no meu íntimo, eu sentia que ia dar certo. E às vezes, assim, um dia Uhum. antes resolvia, acontecia algo, sabe? E aquilo eu me alegrava, assim, agradecia a Deus, sabe? Então, Aham. eu já vi na prática o quanto isso é real, da gente acreditar nas coisas, mas fazer o movimento necessário, né? Fazer por onde, E né? fazer por onde e ter esse sentimento de gratidão, né, Roberta? Para quando as coisas Gratidão. acontecem, a gente poder agradecer, agradecer, se alegrar com as pequenas coisas, que às vezes Uhum. para um não tem importância, mas para quem quer cumprir com os compromissos, né? Ter um nome limpo, é importante. Sim. Então, fala mais, Roberta, como realizar nossos sonhos? Ô, E o Luz, que você falou fazer? uma coisa agora muito legal, que queria falar disso mesmo, ainda bem que você deu esse gancho aí. Porque a prosperidade, Lu, é isso daí, sabe? É esse aí. A prosperidade é aquela percepção que a gente não tá sozinho. Sabe, quando a gente ativa a prosperidade, se você sentiu isso, é porque você ativou a prosperidade. E é assim que eu vejo a prosperidade. A prosperidade, ela vem como um amparo. E geralmente as pessoas percebem mais ela nesse momento, naquele momento de precisão que fala, nossa, como que eu vou fazer? E você tá ali, ó, trabalhando, um trabalho duro, hein? Tá ali trabalhando, tá plantando, porque a prosperidade ela é um plantio, ela é um plantio e ela é uma colheita. Então é isso aí. Aí de repente você, cara, veio aquele dinheiro, nossa, gente, você acredita? Olha, Lu, eu já ouvi relatos tão lindos de. E não só isso, eu já ouvi relatos assim, ó, de dinheiro entrando, de cirurgia sendo marcada, de plano, sabe, de neném chegando, de coisas lindas. Então a prosperidade é isso, sabe, gente? É a percepção de que a gente não está sozinho. Tem alguém aqui, ó, ampara e tá assim, vamos, você vai, eu tô aqui com você, sabe? Então é Sim, que isso você daí. não está sozinho sentir. E você E, não e tá eu sozinho. vejo que é a gente sentir a presença de Deus, né, Roberta? Uhum. Porque que Ele não nos abandona. Muitas vezes Isso, é a gente que abandona, né? Mas Ele não nos ele abandona. não. Então, É a isso gente daí. conseguir se reconectar com essa força, né? E acreditar nela. É isso. Isso que é legal. Então, uma dica, uma orientação de como fazer os sonhos dentro das coisas que a gente falou é assim, ó. Você tem um sonho, então assim, visualiza ele, procura visualizar um ponto que você vai sentir ele no seu coração, porque eu só falo de educação financeira com o coração, tá, gente? Porque é a finança, é a prosperidade que te conecta com você, que te leva para cima, que faz você crescer, que cresce sua família, que traz prosperidade, porque a prosperidade ela vem para um e para todos. É uma rede. É forte isso. Então, quando você está um sonho, pensa nele, sente ele e vai orçar o teu sonho. Você quer um carro? Vai lá ver que cor que é o teu carro, a marca do seu carro, o valor do seu carro e quanto que você começa a guardar agora para você conseguir esse seu carro, né? Porque aí tem gente que fica assim, ah, eu quero uma casa, não sabe aonde que é a casa, que tamanho que é a casa, não sabe para que é a casa. A gente precisa saber o que a gente quer. Então, não é diferente. Então, a gente decide, mentaliza, visualiza, sente e trabalha Real- É para isso mesmo. realizar, né? Aí a gente começa a descobrir os caminhos, porque aquilo
Porque assim, você querer uma coisa hoje, você querer uma coisa amanhã, assim não é do mesmo jeito. Seu dinheiro vai para qualquer lugar, menos para o seu objetivo. Entendeu? Então ele vai para um passeio, ele vai para uma roupa, ele vai para um sapato e para o seu objetivo. Né? Então, Roberta, e sabe que quando eu comecei a focar mais nos meus objetivos, eu primeiro comecei a pensar e descobrir quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar. Aí eu comecei a fazer uma varredura na minha vida, né? Ver onde é que eu estava investindo meu dinheiro. Aí esse artigo que você fez agora, uma das coisas que eu fiz, né? Eu comecei a ver, sim. comecei a no guarda-roupa. Meu Deus, eu comecei a calcular o tanto que eu gastava. Aí eu comecei, peguei como eu tinha tudo anotado, eu comecei a fazer um levantamento, assim, quanto que eu estava gastando com roupa e calçado? Uhum, Quanto que eu estava gastando com coisas supérfluas, coisinhas assim, né? Ah, padaria, sim. um lanchinho, uma coisinha. Gente, é impressionante. Aí eu recebi algumas dicas, né, assim, de como você, por exemplo, sair comer fora. Sair se alimentar, fazer algum lanche, alguma coisa. Tá. Agora eu sou muito mais de sair e fazer uma refeição diferente, comer algo legal, diferente, do que estar Uhum. com preguiça de fazer um almoço no sábado e ir lá comprar Ai, minha gata, gente. Oi, gatinha. Aí comprar minha gatinha. Ir lá e comprar um marmitex, vamos dizer assim, né? Uhum, Ir comprar uma comida pronta, que, vamos dizer, sim. uma coisa normal, né? Mas e que vai dinheiro, gasta dinheiro, né? Sendo que tem comida em casa para poder fazer. Uhum. Então, assim, são pequenas coisas, né? Atitudes, que daí você vai ver o tanto que você vai economizando para realmente realizar os seus objetivos, né? Sim, é verdade. É isso aí. E quando a gente começa a se conhecer mais financeiramente, a gente começa a mudar as nossas atitudes. Eu mudei muitas das minhas atitudes assim em relação a muitas coisas, sabe? Consumo, porque assim, tem gente que se preocupa só com o grande. A gente precisa se preocupar com o pequeno, sabe? Aquele pequeno de sempre do mercado. Então, assim, eu mudei a forma de me relacionar com produtos de beleza. Eu mudei a forma de comprar coisas para os meus filhos relacionadas à limpeza. Hoje eu compro coisas melhores para eles, assim, com um valor às vezes um pouco maior, mas uso bem menos vezes, porque são produtos que duram muito mais. Então, assim, a economia é muito grande. Aí eu comecei a me relacionar diferente. Vou só dar um exemplo para os senhores, com relação à natureza. Né? A gente fala que gosta, ama a natureza e usa produto de limpeza em casa, tóxico, químico. Assim, é uma coisa que existe. A gente pode também transformar um pouco isso, né? Então eu comecei a me relacionar diferente com essas coisas, com os pequenos. Então hoje eu inseri em casa menos processados, menos bolachas, menos biscoitos, sabe? Aquelas coisas, e comecei a investir. Às vezes come uma comida mais simples, mas um pouco melhor, né? Com mais orgânicos, com mais qualidade. Com mais qualidade. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a qualidade ela sai mais cara, mas não sai, gente. Nem sempre. Nem sempre. Porque também, às vezes, você compra uma coisa mais cara no momento, mas que depois vai te dar uma economia, né? Porque às vezes o barato sai caro. Então, a gente precisa analisar o todo, né? Não só o barato, não só o caro, né? Mas também ver a questão da Sim. qualidade, da durabilidade também. Eu aprendi isso no minimalismo, né? Eu não sei se já ouviram falar no minimalismo, e ele tem isso, né? O menos é mais. Então, menos Uhum, consumo, mas com mais qualidade, né? mais Com mais qualidade. durabilidade. Então, é um investimento. E eu comecei a fazer isso, e Uhum. como faz diferença, Roberta? Aí eu comecei a poupar, aí eu comecei a guardar dinheiro, porque antes eu torrava Uhum. tudo, eu não estava devendo ninguém, mas também não sobrava Não sobrava nada. nada. Entendeu? Não se E depois pagava, que eu né? comecei a mudar, e aí quando eu comecei a mudar meus hábitos, é fantástico isso. Aí a gente Uhum. não estoura tudo, vamos dizer assim, né? Sim. Agora, Roberta, uma outra coisa que eu acho que agora nesse período que nós estamos passando na sociedade,
que trouxe essa reflexão para muitas pessoas, né? Da gente não investir todas as fichas vamos dizer, num lugar só. Ter Sim. mais do que uma fonte de renda. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Isso é real? É, realmente tem bons resultados fazer isso? Como que funciona? Você fala a questão de investimentos, né? De dinheiro, fazer Sim, investimentos. é, Sim. de ter mais do que uma fonte de renda, vamos dizer assim. A gente está vivendo um momento assim na sociedade bastante reflexivo e duvidoso, né? Então, assim, com um momento incerto das coisas e aonde está acontecendo grande mudança, né, Luciana? Isso é visível. É um momento de mudança, então as coisas vão mudar e estão mudando, né? Eu trabalho numa instituição de economia mista que mudou muito, assim, 30 anos de direitos adquiridos e a gente mudou. Eles conseguiram fazer a gente perder direitos. Então, como a gente pode falar sobre isso? O autoconhecimento é uma forma da gente, digamos assim, se segurar e se garantir. Porque quanto a questões de empregos, de firmas e... a gente não tem certeza sobre isso. Agora, quanto à questão de Nem investimento, não é? Investimento, se você for, a pessoa for aplicar em bolsas, também a gente está num momento bastante incerto, né? Se as pessoas quiserem aproveitar, porque tem muitas pessoas investindo em dinheiro, né, em ações, procure uma empresa que tenha boa referência para fazer isso, porque é uma aplicação de risco. Assim como muitas pessoas estão ganhando, muitas e muitas perderam. Eu conheço muitas pessoas que perderam porque não esperavam essa crise, esse momento atual mexeu com a economia mundial. Então, grandes estão ganhando em cima dos pequenos que quebraram. Então, assim, são momentos de incerteza. Sempre é bom a gente poder ter algo que a gente possa desenvolver, né, Luciana? Com Até certeza. Então, assim, até a questão da criatividade, até por isso que eu trouxe os livros, que eu acho que é um bom momento para a gente fazer essas leituras que falam da criatividade, da imaginação, porque nós precisamos ser criativos, né? E despertar na gente mais essa percepção de que as coisas estão dessa forma, mas que não precisam continuar dessa mesma maneira. É a forma que eu penso. Lembra quando nós fizemos, você me chamou para fazer aquele trabalho, né? Onde eu fiz um cartaz, tá até hoje ali no meu closet, os meus sonhos, né? Com Uhum, imagem. E o quanto sim, isso é bacana, né? É é bacana a gente legal, né? lembrar do que a gente quer, os nossos objetivos. Sim, E traz assim mais para a realidade, para o nosso dia a dia, né? Porque tá assim um sim, lugar que eu vejo todos os dias. E sim. Eu também tenho a algumas minha. coisas eu já consegui realizar, viu? Legal, Algumas né? coisas. Muito Legal, legal. que bom. E até a chave do carro, ó, a marca do carro é aquela, viu? É Que eu tinha aquela. escolhido. Que legal. Que foi um Muito trabalho do poder da mente, né? Foi uma ferramenta que a gente usou, que é a que a gente esteve falando aqui, da gente visualizar o que a gente quer, da gente pensar em marca. E a gente não precisa necessariamente só, é, só pensar em coisas físicas. A gente também pode conseguir coisas imateriais, por exemplo, porque a prosperidade ela também é isso, né? Tá solteiro, quer um namorado, quer uma harmonia melhor em casa. Se imagina como que você quer em casa, né? Tem dificuldade com alguma pessoa, imagina como que você quer conviver com a pessoa. Então a prosperidade ela também abrange, porque a gente para poder ter um equilíbrio financeiro, ter um emocional legal para lidar com as nossas finanças, a gente tem outros campos da vida que a gente também precisa tá legal, né? Tá desenvolvendo, tá buscando um equilíbrio com para ter um certeza. reflexo. Sim, Roberta, eu até não prestei atenção, gente, desculpa aí, tá? Eu não prestei atenção no horário, não cumpri meu horário. Eu falei que ia ficar só Passou, mais né? 10 minutos.
Então, gente, vamos fazer os agradecimentos, né? Roberta, agradece o pessoal aí. Deixa eu ver se tem alguma coisinha para ler aqui. Foi Valeu. divino, já aconteceu comigo com dinheiro. Algumas pessoas foram comentando aqui. Gente, olha, Roberta, grata pela sua participação, por trazer esse conteúdo fantástico para nós, por fazer parte desse nosso trabalho no Senhora de Si. E Sim. contamos com você, queremos mais, é um assunto assim que muito que você contribuir, viu? Então dá um ok para nós aí. Então, amigos, eu quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Estou com saudade, saudade dos amigos, saudade de ver. E, Lu, quero agradecer pela oportunidade, agradecer a senhora de si pelo convite. Eu estou me sentindo muito honrada e feliz de estar aqui com vocês. Quero poder contribuir mais. Eu gosto desse assunto, gosto de estudar sobre isso, de falar sobre isso. E eu quero aproveitar também que hoje é aniversário do meu irmão caçula, do Juninho, que ele tá aí assistindo, desejar felicidades para você, mano. E quero que a sua vida prospere cada dia mais, que você colhe os frutos do seu plantio que você vem fazendo. Abraço, querido. E é isso, Lu. Beijo, amigos. Grata que nossa vida Beijo, prospere cada amigo. dia mais. Grata, grata a todos por participarem. Juninho, parabéns. Até mais, viu, gente?